Olá, curiosos! E hoje, terça-feira, é dia de conversar com outro Marcelo Duarte. Hoje é dia de... Meu outro eu. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no meu outro eu, Marcelo Duarte, que trabalha no Museu de Zoologia da USP em São Paulo. Olha, não é porque ele está aqui não, mas é um dos meus preferidos na cidade. Fica no bairro do Ipiranga, tem uma coleção maravilhosa. Marcelo, você está acostumado já a fazer essas lives, né? Você está apresentando agora uma live do próprio Museu da Zoologia. Você tá tranquilo, não está? Pois é, tudo bom, Marcelo? Tudo Tudo bom a todo bom. mundo que está nos assistindo? Pois é, não estou tão acostumado assim, não. Faz pouco tempo que eu entrei nessa atividade aí de fazer live, né? Um resultado desse período difícil aí que nós estamos passando. Eu comecei a ter interesse em fazer essa live com o propósito de manter o pessoal, a comunidade do museu mais próxima, né? Mesmo distantes. As pessoas precisam se aproximar um pouquinho nesse distanciamento social. Só que o negócio saiu assim do controle e acabou alcançando outras pessoas. Obviamente, caiu na rede, caiu no mundo, né? O nome do programa que o Marcelo Duarte apresenta é Vice-Versa. O vice é você, né? Você é o vice-diretor do Museu de Zoologia, daí o vice-versa, é isso? Exato, e a ideia do nome veio assim muito aleatoriamente, né? Eu estava tentando encontrar algum mecanismo, alguma atividade que pudesse justamente unir a comunidade do museu. Aí, como eu sou o vice-diretor, veio o vice e o versa, que vai conversar, que vai versar sobre vários assuntos relacionados ao cotidiano do museu, né? E também possibilita essa troca, né? Vice-versa, não é eu entrevisto, mas as pessoas também às vezes fazem perguntas e eu coloco um pouco da minha experiência também. Muito bem. Então, no seu programa você é o vice, mas hoje você vai ser o verso. Eu que vou te perguntar um monte de coisa aqui, que eu já comecei aprendendo com você, né? Estava pegando a sua ficha aqui, e aí estava vendo que a sua especialidade, né? Você é o curador da coleção de lepidópteros. É isso que fala? Lepidópteros? Isso, em português a gente fala lepidópteros, mas em latim é lepidóptera, né? Lepis significa escamas, ptera, asas. Então são asas recobertas, revestidas por escamas. E essa ordem, chama ordem, né, Lepidóptera, é a ordem que compreende as mariposas e borboletas. Que legal. Você colecionava borboletas de criança, Marcelo? Então, não, eu gostava muito da natureza. Na infância eu fui colocado muito exposto à natureza, o que infelizmente não é comum nos dias de hoje, né? A minha avó tinha no quintal da casa muitas plantas, sempre gostou de criar codorna, galinha, então eu sempre fui colocado muito assim em contato com a natureza. E depois, quando eu fui para a universidade, né, aí eu comecei a me interessar mais por esse grupo de seres vivos. Mas no quintal da minha avó tinha lagartas, né, ela tinha um pé de maracujá, e eu via as lagartas ali comendo as folhas e tinha curiosidade de ver o que era aquilo ali, né, que depois se transformava numa borboleta. Marcelo, quer dizer que uma lagarta que come a folha do maracujá fica amarela? Tem essa relação da cor com que come, da cor que vai ficar? Não, assim, às vezes a lagarta pode ter a cor do alimento que ela está se alimentando, mas o adulto pode ter um padrão de coloração totalmente diferente da lagarta. Então, por que você escolheu assim? Quando você falou assim, eu vou estudar os insetos, vou me especializar, por que você escolheu as borboletas e as mariposas? Tem uma explicação? Foi mais assim, eu fui sendo colocado para trabalhar desde a graduação com os lepidópteros, né? Foi mais uma questão de oportunidades, de estágios, de poder, né, trabalhar em projetos de pesquisa com mariposas e borboletas. Aí eu fui e acabei me interessando mais e escolhi esse caminho, essa área para me especializar. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com besouros. Meu primeiro estágio na universidade, sou formado em ciências biológicas,
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, meu primeiro estágio foi com besouros, aqueles besouros que a gente encontra na areia da praia. É um besourinho, e eu fiz o ciclo de vida desse besouro durante a minha graduação. Aí, nesse momento que eu acabei esse projeto, a professora, né, que coordenava o laboratório, começou a fazer um trabalho com borboletas dos parques nacionais do Rio de Janeiro. Aí ela perguntou, você quer entrar nesse projeto? Aí eu entrei, e daí continuei até hoje. O Museu de Zoologia, né, Marcelo, tem aí um acervo incrível, né? O visitante vê várias coisas ali expostas, não só de insetos, né, mas de todo tipo de animal. Mas vocês têm também uma reserva técnica, né? Muita coisa que está guardada ali nos bastidores que ninguém vê, não é isso? Nós temos em toda a coleção do museu cerca de 12 milhões de exemplares, reunindo todos os grupos de animais, né? E na exposição a gente tem uma parcela, né, dessa coleção gigantesca, é a maior da América Latina, né, na área de zoologia, que na verdade o Museu de Zoologia se enquadra bem no Museu de História Natural, só que o Museu de História Natural tem outras áreas do conhecimento além da zoologia, né? A zoologia é o estudo dos animais, aí a gente tem a botânica, tem geologia, né, e tudo mais. E aí, por exemplo, na tua parte ali das borboletas, das mariposas, tem quanto tem guardado ali? Quanto tem? São gavetas e gavetas, né? Tem um número assim? Então, a gente tem cerca de 400 mil exemplares de mariposas e borboletas. É uma das maiores do Brasil, né? Em termos de representatividade, de número de exemplares. Na coleção tem uma parcela muito pequena, porque o museu é um prédio antigo, foi um dos primeiros edifícios a ser construído na cidade de São Paulo para ser um museu, né? E naquela época a coleção do museu era muito pequena, né? Então foi crescendo, passaram-se os anos e a coleção foi crescendo. Então o espaço expositivo, hoje ele é pequeno para o tamanho da coleção que a gente tem. Então, na exposição, a gente tem apenas uma representação dessa diversidade que a gente guarda na reserva técnica, nos bastidores, né? Então, desses 400 mil exemplares, a gente deve ter na exposição cerca de 100, 200 exemplares. Mas dá uma ideia da diversidade que a gente pode encontrar nesse grupo de insetos. Marcelo, a gente vê nos desenhos animados aquela figura do caçador de borboleta que anda com a redinha indo atrás. Isso existe? É assim que se pega uma borboleta? Essa é uma das metodologias que a gente utiliza, né? A gente chama de coleta ativa, que a gente vai atrás do organismo, né? E com a redinha. Eu, quando era aluno de graduação, eu era chamado frequentemente de Dirceu Borboleta, né? Por conta do episódio do programa de TV que tinha o Dirceu Borboleta, que tinha lá a sua redinha também. E depois que ela é capturada, o que faz? Assim, ela está viva ali voando, ela é capturada. E depois? Aí como é que vamos dizer, se mata a borboleta? Como é que deixa ela pronta para ser guardada? Como é esse processo? Isso, então, antes de ir para o campo, a gente tem que pensar no projeto que a gente quer desenvolver. A gente não sai para o campo, sai coletando sem um propósito, sem um objetivo. Então, o pesquisador ele tem que, né, pensar numa pergunta, num projeto que ele quer tentar responder e contribuir para aquela área do conhecimento, né, e daí ele vai utilizar a metodologia mais adequada para se estudar, para tentar responder aquelas questões que ele levantou. Então, às vezes, nem sempre é preciso coletar e sacrificar. Às vezes você pega, observa, marca e solta, dependendo do estudo que você está querendo desenvolver. Em outros, você precisa coletar uma amostragem, uma amostra daquela população, daquela espécie, aí você coleta alguns indivíduos, sacrifica, guarda, né, e leva para o laboratório, aí você vai esticar, você vai montar. Alguns grupos de insetos, eles precisam estar esticados. Na natureza, geralmente, as borboletas estão com asas fechadas. Então, a gente, para estudar as características do corpo, a gente precisa abrir as borboletas. Então, tem um processo de montagem para a gente poder depois observar todas as características, estudar, né, e tentar responder as perguntas que a gente fez antes de ir para o campo. E depois
Você consegue identificar a borboleta e falar, essa eu já vi, essa eu não vi, essa eu tenho na coleção, essa não? É algo assim exato, Marcelo? Se você tem essa habilidade? Então, a gente tem várias espécies de mariposas e borboletas. Eu não consigo te dizer o nome de todas elas. Então, a gente acaba, dentro desse grupo de insetos, se especializando em outro grupo, mais inclusivo ainda. Então, para alguns grupos, eu posso te dizer qual é a espécie, se a gente tem representantes daquela espécie ou não no museu, né? E aí sim, aí eu consigo. Agora, se pegar todo o universo de espécies que ocorrem no mundo, fica um pouco mais difícil. Mas com as nossas especialidades, aí a gente fica mais à vontade para dizer qual espécie que é, se tem no museu, de qual área que tem. Uma outra coisa importante também, às vezes, numa determinada área, nós já tivemos várias amostragens e aquela área a gente não precisa mais amostrar, né? A gente não precisa também ficar sempre no mesmo ponto, coletando sempre ali. A gente pode fazer um estudo da coleção, ver o que tem, quais são as lacunas de representatividade que a gente precisa preencher, e a gente vai fazendo os projetos com esses objetivos. E a história de que matar mariposa em casa dá azar, aquela coisa toda, né, que de vez em quando aparecem umas horrorosas assim na cozinha. O que você recomenda quando aparece uma mariposa na cozinha, hein, Marcelo? Pois é, Marcela, não, quer dizer, eu já sacrifiquei muitas e não tive azar. Eu acho que os problemas que eu tive na vida não foram relacionados a isso, mas tem esses mitos, né, essas crenças aí de que pozinho da escama cega, causa cegueira. Isso eu já respondi várias vezes a essa pergunta, se o pozinho da mariposa vai causar cegueira. E o que eu respondo é, se você pegar um punhado de areia da praia e jogar no olho vai causar uma irritação muito grande, porque é um corpo estranho, né? Então é a mesma coisa você pegar aquele pozinho que fica, que na verdade são as escamas da asa da mariposa, da borboleta, e botar no olho, vai te causar uma irritação. E se você não cuidar, aquilo ali vai, né, causar uma inflamação, e se não cuidar pode levar uma cegueira, sim, mas não é o fato de colocar que vai te causar, assim, diretamente esse problema, né? É só se você não tiver o cuidado necessário de limpar e deixar aquilo ali inflamar. E por que a gente vê mariposa nas cidades e a gente não vê tanta borboleta, hein? Pois é, porque o grupo que a gente identifica como mariposa, ele tem muito mais espécies, né, do que as mariposas e do que as borboletas. E tem muitas borboletas que não ocorrem no ambiente urbano, elas são mais de mata, são mais de florestas, né? E as mariposas têm uma distribuição mais geral, assim. Por isso que a gente costuma ver mais mariposa na cidade do que borboletas. Borboletas precisa. Nós temos as espécies que são características de ambientes urbanos, geralmente aquelas amarelas, branquinhas, que a gente vê mais frequentemente, né? E outras que são mais específicas de ambientes de mata. Esse a gente dificilmente vai encontrar nas grandes cidades ou ambientes urbanos como um todo, né? Então a gente acaba vendo mais mariposas que são mais generalistas. E tem assim, a borboleta mais bonita do mundo, que é classificada como a mais bonita de cores, alguma coisa assim, Marcelo, que quem trabalha nessa área, como você, assim, sonha em ver, se não viu ainda, ou quando vê é um negócio fora do normal? Então, a gente no Brasil tem várias borboletas muito bonitas, algumas bem conhecidas, como as borboletas do gênero morfo, que são aquelas borboletas grandes, azuis, né, iridescentes. Nós temos até essas que a gente encontra na cidade, que eu também acho bem bonitas, são bem bonitas, as amarelinhas, né, uma coisa mais delicada. A gente tem borboletas de asas transparentes, que também são muito, muito bonitas, bem comum, são comuns na região amazônica. E tem borboletas do gênero ornitóptera, que também são muito bonitas e que, assim, são mais, não ocorrem no Brasil, são exóticas da nossa fauna, não ocorrem aqui. A gente tem na coleção do museu e são muito bonitas também. Bom, a gente está falando muito do seu trabalho com borboletas e mariposas, mas vamos aproveitar que você é o vice-diretor do Museu de Zoologia, você contar um pouquinho, né? A gente tem até algumas imagens aqui de como é o museu, né? A garotada ama, né? Tem muita escola, né? Na época que as escolas podiam fazer essas visitas,
acompanhando bastante. Conta um pouquinho do museu, por favor. Isso, o museu, ele tem a sua origem lá no final do século XIX, né? E o museu, a coleção zoológica, ela já fez parte do Museu Paulista também. E esse outro grande museu que a gente tem aqui no bairro do Ipiranga, que também é um museu da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem 4 museus estatutários: o Museu Paulista, o Museu de Zoologia, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, as coleções do Museu de Zoologia são centenárias, vem lá desde do final do século XIX, e o prédio foi construído na década de 1940, aqui no bairro do Ipiranga, e passou para a USP, né? Essa transferência, porque antes era do Departamento de Agricultura e Comércio do Estado de São Paulo, e ele foi transferido para a Universidade de São Paulo em 1969. Então, ano passado, nós tivemos as comemorações dos 50 anos de integração do Museu de Zoologia com a Universidade de São Paulo. E hoje em dia, antes da pandemia, né, o museu era super frequentado, nós temos registros de cerca de 100 mil visitantes por ano, a maior parte da nossa visitação é de crianças e escolas, né, que tem um interesse grande pela temática abordada pelo Museu de Zoologia, e embora, infelizmente, um estudo recente publicado por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Educação da USP, revelou que os alunos da região norte, eles são mais interessados na temática biodiversidade do que os alunos do sudeste e sul do Brasil. Que é uma pena, né, porque aqui nós ainda temos grandes remanescentes de mata atlântica e outros ambientes também igualmente importantes, né? Então tem essa divergência aí de interesse no Brasil pelos mais jovens. O pessoal do norte, que está mais envolvido ali na Amazônia, né, mais diretamente ali vivendo o dia a dia, né, do bioma amazônico, né, tem mais interesse pelo tema biodiversidade do que os alunos do sul e sudeste. E o museu, acho que vem contribuir para trazer essa temática, né, e destacar esse interesse nos mais jovens, né, que é a geração aí que vai tomar decisões importantes a respeito da conservação, preservação da nossa biodiversidade. Tem dinossauro no Museu de Zoologia, Marcelo? Tem dinossauro, acho que esse também chama bastante atenção chama a atenção dos mais jovens, das crianças, né, a questão do dinossauro. Nós temos, inclusive, um molde do dinossauro Tapuiasaurus macedoi, que foi descrito pela nossa equipe de paleontólogos do Museu de Zoologia, encontrado em Minas Gerais, Coração de Jesus, e ele foi montado na exposição do Museu de Zoologia. Então, também, a parte da paleontologia é uma área que atrai bastante o interesse da moçada aí. Muito legal. Olha, de verdade, é um museu maravilhoso, a criançada adora, já tem um impacto, né, quando você entra, você já vê o dinossauro ali naquele saguão, é tudo muito especial, tudo muito bonito. E eu recomendo aí a visita. Já está reaberto o Museu de Zoologia? Ainda não. A universidade está com um plano de retorno, né, para as atividades de difusão cultural a partir de 2021. Esse é a informação que nós temos no momento. Como na cidade de São Paulo nós já entramos na fase verde, né, então pode ser que essa decisão seja repensada ou talvez a gente voltar às atividades de exposição ainda em 2020, mas a princípio seria a partir de janeiro de 2021. Mas eu aproveito, se você me permitir, para dizer que na nossa página do museu nós temos o tour virtual. Foi uma coisa que nós desenvolvemos, uma ferramenta que desenvolvemos agora durante a pandemia, para que o público não ficasse totalmente desconectado, né, com as nossas atividades de extensão. Então fizemos esse tour virtual, como você falou aí, que no saguão já tem o dinossauro, né, então isso tudo está disponível nesse tour virtual, que é só entrar na página do Museu de Zoologia e aproveitar e ver a exposição que nós temos lá. Muito legal. E eu sempre pergunto isso para todo Marcelo Duarte que passa por aqui. Você já passou algum apuro
ou alguma confusão com outro Marcelo Duarte na sua vida? Pois é, eu assisti os episódios anteriores e vi que você salientou o mesmo problema que eu tive algum tempo na minha vida, né? Quando eu viajava, eu sempre era parado pela Polícia Federal, pegava meu passaporte e ficava com aquela cara assim que não estava indo muito bem. Para mim, a primeira vez assim que eu saí do Brasil, isso foi em 1994, 95. Para mim foi uma coisa bem difícil, assim, porque eu saio e a polícia já pede para esperar, que iam checar minhas informações, aí depois eu acostumei, até um tempo que parou, hoje em dia não me paro mais, mas eu era parado na Polícia Federal, nos aeroportos, porque tinha uma pessoa com o mesmo nome que tinha praticado um crime e estavam à procura dessa pessoa. E uma Então, outra coisa que... Pelo visto, Oi? já aprenderam, né? Já aprenderam esse outro Marcelo Duarte, agora está tranquilo. Nas últimas vezes que eu saí do Brasil, ninguém segurou meu passaporte. Acho que a tecnologia também, acho que deu um salto aí, acho que agora fica mais fácil de ver que eu não sou aquele Marcelo Duarte, né? O nome do meu pai, da minha mãe, está tudo ali. Inclusive, tem um outro fato que aconteceu comigo durante a graduação. Eu tinha sido contemplado com uma bolsa de iniciação científica do CNPq, que é uma agência de fomento, né, à pesquisa do governo federal. Minha primeira bolsa de estudo, assim, que eu estava recebendo. E a professora mandou lá os meus dados e veio uma resposta negativa, que eu não poderia receber aquela bolsa, porque eu já tinha recebido uma bolsa de mestrado. Bem, eu estava iniciando a minha graduação, nunca tinha feito nenhuma outra graduação, então foi um problema assim que poderia ter sido resolvido internamente, só checando a minha afiliação, né? Mas eu tive que mandar um documento dizendo que era meu pai, que era minha mãe, que muito provavelmente, ou quase certamente, não era a mesma pessoa, porque eu não tinha nem terminado a graduação. E você já tinha conversado com algum outro Marcelo Duarte alguma vez na sua vida, sim? Só com você. Muito tempo atrás eu tinha te mandado, não sei se eu mandei um e-mail, certamente e-mail, porque isso faz muito tempo e a gente não tinha ainda WhatsApp, não tinha essas ferramentas mais modernas, e você me respondeu, ou você me respondeu num programa de rádio, foi alguma coisa assim, que quando eu tive contato, né, com o seu nome e com as suas obras, com seus livros, né, eu achei super interessante e me apresentei a você em algum momento aí do passado. E, inclusive, eu tenho um livro, né? Eu não tenho o livro dos guias, não tenho o guia dos curiosos, mas eu tenho o livro das invenções. Que bacana. Eu sempre coloco a data quando eu comprei em 1999, deve ter sido por essa época que eu entrei em contato com você, e eu achei super, assim, eu estava numa livraria, vi aquilo ali, Marcelo Duarte sou eu. Eu vou te mandar esse aqui, ó. Não, cadê o lado? Eu sempre erro o lado. Eu vou te mandar esse laranja aqui, ó. Depois eu vou pegar, fora do ar, vou pegar o seu endereço e vou te mandar essa semana, então, para você guardar de recordação da nossa conversa. E ótimo. Última pergunta. Você brincou com o negócio do Dirceu Borboleta, né? Do personagem do Dias Gomes, do Bem Amado. E quando você vai num evento, Marcelo, que é um evento mais social, você vai de gravata normal ou vai de gravata borboleta? Pois faz tempo que eu estou querendo comprar uma gravata borboleta, mas eu não tenho ainda. Eu tenho uma gravata que a estampa é de borboleta. Tem um congresso nos Estados Unidos, todo ano, um encontro dos especialistas em Lepidoptera. E num dos dias do congresso tem o jantar de confraternização. E todos os homens têm que colocar uma gravata temática, né? Então eu tenho 2 gravatas normais, né, com a estampa de borboleta. Mas não tenho ainda gravatinha borboleta. Mas nunca ninguém fez essa brincadeira com você, de amigo secreto, de dar uma gravata borboleta? Não. Hoje não tem imaginação. Queria muito agradecer o Marcelo Duarte, vice-diretor do Museu de Zoologia da USP. A especialidade dele, como ele falou, os lepidópteros, né? São os insetos com asas escamadas. A gente falou das borboletas e das mariposas. Ele deu uma pequena aula aqui para a gente. Vale a pena conhecer a coleção, né? A parte da coleção
está exposta no Museu de Zoologia assim que reabrir, mas tem o tour virtual, né? Já mostramos aqui a página também do Museu de Zoologia. Eu agradecer demais a essa conversa com você. Estava muito ansioso. Logo que a gente conversou com o meu outro eu, já teve gente falando assim, não pode esquecer o Marcelo Duarte do Museu de Zoologia. Eu falei, calma, nós vamos falar com ele. E a gente está realizando agora esse desejo aqui de seguidores do canal. Marcelo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade, por esse tempo aí da gente trocar informações. E estou à disposição, quem quiser, meu endereço está lá na página do museu, né? E tem um programa vice-versa, estão todos convidados para conhecer um pouquinho mais dos bastidores do museu. A gente conversa com estudantes, servidores, professores do próprio Museu de Zoologia. Muito legal. Então, agradeço novamente a sua participação e na semana que vem tem mais um Marcelo Duarte. Muito obrigado a todos que ficaram acompanhando. Até a semana que vem. Tchau.